Na região dos lagos do Rio de Janeiro, as lagunas de Saquarema e Araruama atravessam o tempo, marcadas pelo sal e pelo turismo de veraneio, por onde circulam barcos que conduzem uma vida pesqueira, em um cotidiano que é passado, presente e futuro. Antigamente, você saía na lagoa, a lagoa era um silêncio. Você não escutava nada. A gente se comunicava pelo som do nosso grito. A gente gritava e o outro lá que estava, o outro mestre do outro lado, sabia. O peixe, a gente parava e escutava o peixe pular longe, só o barulho na água. Não existia o barco a motor. Ei, Luiz, tentar forrar essas duas. Mostra aqui, Luiz. Com a rede tá indo, Zé. Cerca ela aqui, ó. Cercar com a rede tá indo é melhor, Luiz, que a gente trabalha com a rede lá. A gente pescava com canoa vela e canoa remo. Tivemos que aprender a trabalhar nas embarcações. Porque a gente saímos de uma canoa, onde era apertado ali, você vivia dentro dela, mas quando viemos para o motor, você tinha que ter muito cuidado para não ficar pendurado, agarrado na hélice, de uma rede enrolar ali na hélice do motor, ou também no eixo. Tudo foi um aprendizado. Nós trabalhamos com 4 barcos, 12 pessoas. Eu tenho o meu barco, meu primo tem um barco e meu cunhado tem os outros barcos. Então, cada um tem um barco. Então, a gente se juntamos, os 4 barcos formam uma parceria. São 12 pessoas que a gente pesca junto, são 12 homens. Aí você bota aí, são 12 famílias, né? Uma rede só que a gente botou nos 4 barcos, conseguimos trazer 2,5 toneladas de tainha. A evolução da embarcação melhorou as condições de trabalho. Saímos de manhã, cercamos, meio-dia a gente já estava na praia já descarregando a embarcação. Foi pouca hora de trabalho. Ficou muito mais fácil quando era canoa, não. Pescava em Araruama, peixe lá dava mais do que aqui. E eu, às vezes, ficava a semana toda. Comecei a pescar devagarzinho, aqui, ali. Eu sou de Campos, lá de São João da Barra. Mas eu já estou por aqui há muito tempo. E daqui eu fiquei pescando direto. Uma época ruim de dinheiro, que é uma tristeza, sabe? A gente não juntava mais. Aí me casei. Todo ano um filho. Mas de onde vou parar com isso? De modo que a gente teve que se jogar na pesca mesmo de qualquer maneira. E foi na pesca que eu acabei de criar minha molecada, sabe? Eles pescam e tem vida de matar aí 100 quilos de peixe. Eu digo, olha, vai limpando, botando no plástico, que você sai muito para pescar. Eu fico aqui sem saber o que faço. Eu tenho uma canoa aí ainda. Eu devo ter uns 40 anos aquela canoa, tem aí. Fibrei ela por dentro e por fora. Mas a gente parou de lidar com ela, encostou e tá se acabando aí. Pô. Pescaria rendeu, hein? Rendeu, hein? A gente tem tanto barco que eu nunca me preocupei, nunca foi preciso eu comprar um barco. A gente está sempre comprando, a gente juntava, eu, meu irmão, meu pai. Só que era diferente, que até então a gente tinha que fazer as coisas do jeito que ele queria. E a gente queria fazer do nosso jeito. Esse canal,
Eu ia remando sozinho, meu pai ia de carro por fora, aí a gente pescava, aí na volta à tarde eu voltava trazendo a camisa. Mas era legal, a gente ainda era mais feliz, né? Pelo menos tinha canal. Hoje o canal quase não está mais navegável. A gente só consegue chegar ali na frente, a gente não consegue passar mais para lá. Tem cano atravessado, tem fio de eletricidade. Aí vai ficando cada vez mais difícil a vida do pescador. Essas coisas, sim, pode fazer com que acabe a pesca na lagoa. Porque se não é esse canal aqui, a lagoa, se não fosse esse canal aqui, a lagoa de lá já tinha morrido. Entendeu? É o berçário daquela lagoa, é o que renova a água daquela lagoa, esse canal. Ela para lá já não passa mais. Ela. Não tem como seguir. Você sendo pescador, você sabe da necessidade do pescador. Ele é bom naquilo que ele faz. Entendeu? Então ele tem que ser respeitado. Só que ele não vai reclamar, ele não vai falar assim, vocês têm que fazer isso, assim, ou cuidar mais da parte do meio ambiente, vocês têm que tomar conta mais da lagoa, da pesca predatória, do arrastão. Ele não vai falar isso. Ele vai ficar na dele, ele vai reclamar entre eles, com outro pescador, entendeu? Igual o camarão. Igual o camarão que você me mostrou na foto. Eu já nasci na pesca, já. Estou presidente da associação. Falei, pô, vou ser bom então no que eu sei fazer. Vou melhorar o que eu sei fazer. Aí comecei a fazer curso. Mas a gente está na correria aí, também dando assistência a outro amigo. As outras associações de municípios próximos. Hoje, eu acho que você tem que dar mais oportunidade sim para os teus filhos. Você não teve condições de estudar, então porque eu não estudei, então meu filho também não vai estudar. Nada a ver. Está vindo uma nova era da pesca. Nova era da pesca. Eu penso assim, é uma troca de conhecimento, né? Tudo aquilo que você aprende você tem que passar para o próximo. E o mais próximo de mim é minha família. Meu pai não tinha interesse em pesca. Minha mãe só vivia do artesanato. Como que eu ia fazer? Muitas vezes eu fiz jangada de tora de bananeira. Por ser levinho, a gente fazia empurrando com bambu, empurrando e ia pela beirada. O que eu tenho hoje no meu barco, minhas redes, o meu material que eu tenho para mim, é o meu sustento. Ali é minha ferramenta de trabalho. O Bernardo vai ajudar. Quer que você vá no outro barco aí já. A pesca não é só você jogar uma rede e puxar a rede. A pesca a gente aprende com o tempo que tem os pontos certos de pesqueiro, tem a forma certa de puxar a rede. Quando você vem puxando a rede, que o vento assopra o barco para o outro lado, se você não virar a rede para a mesma posição para você vir puxando por igual, ela vira. Aí quando você for soltar, a rede dá um nó no meio e ali a rede não fica armada, ela fica uma parte armada e outra parte fica virada, é onde o peixe vai sair. E tudo isso aí são conhecimentos que você tem que passar, no caso, para o Bernardo ou para outras pessoas que sejam interessadas em aprender a pescar. Eu pesco com meu pai, ajudo ele a construir o barco com ele. Meu pai vem me ensinando vou dizer como viver com as pessoas. Tudo que meu pai passa pra mim, eu tento passar do bom no melhor pro meu filho, cada vez mais. Ele me passou o que é viver. A tarefa do Bernardo é uma das tarefas mais importantes que tem. O Bernardo faz o quê? Aquela entrega domiciliar com o quê?
Delivery. Delivery? Ah, É mesmo. ó, ele é fera. Tanto vende quanto entrega. Ele ajuda muito o pai dele. É o que acorda 4 da manhã pra tirar rede com ele. É o que vai 5 da tarde botar rede com ele. É ele. Você pesca? Não. Pescar se pra ir lá eu vou, acompanho ele tudo. Mas negócio de jogar rede, tirar rede, é comigo não. Essa não é a minha praia. A praia é só chegar em casa, limpar o peixe e vender, né? E oferecer, botar em rede, só que a gente bota os status, a gente bota no Facebook, a gente divulga, né? E as pessoas encomendam, a gente vai entregar em casa, aí eu faço essa parte, cara. Eu vou começar a construir meu barco. Daí pra frente é o círculo que eu vou prosseguir. Aqui é onde surgem as invenções. O barco artesanal não tem como fazer ele igual. Se eu fosse fabricar para a indústria, eu teria que fazer cópias perfeitas. Aí eu teria que fazer moldes. E o artesanal não. Cada pescador tem sua forma de pescar. Então, cada barco tem a sua especificação. Aí um quer mais largo, outro quer mais estreitinho, um quer com a proa mais lançada, outro quer com a proa mais... Então, por isso que nenhum barco é igual. A captaria, ela é um pouco difícil pra mim, porque meu pai tem mais experiência que eu, lógico, né? Mas eu já aprendi a colar, fazer os arrematezinhos, vejo meu pai fazendo os encaixezinhos certinho pra não descolar. O que dá mais trabalho de se fazer se chama isso aqui, ó, a carranca. Isso aqui. A carranca do barco. Essa peça aqui é a peça mais complicadinha de se fazer. Porque ela tem muito ângulo. Tá vendo? Ela é feita em ângulo. Então eu faço com traçador. E tem que ser feito bem devagarzinho, com atenção, porque aqui nós precisamos... Pra mim, a melhor forma de aprender é você começar a acompanhar, vendo, pra depois tentar cada passinho devagar. Só que me pego até hoje é o negócio de método. O barco daqui ele pode ser feito de compensado ou de madeira maciça. Ele tem 7 metros de comprimento, chega a 1,40 m a 1,50 m de boca, e o bordo atrás chega a 80 centímetros. Nós não usamos motores de centro, aqui ninguém usa motor de centro a diesel não. É um motorzinho pantaneiro, onde rabeta. É uma lagoa mais mansa, ela não tem tantas marolas. Lá em Araruama venta muito, aqui venta mais menos, porque é protegido pelas áreas terrestres em volta. Aqui tem morro, lá não tem morro, lá é mais planície, mas é reto. O barco é o nosso DNA, cada um tem o seu. Aqui é o porto, que a gente chama o Porto da Pontinha, né? Que é o porto nosso. Aqui tem, eu calculo hoje, deve ter uns 8 a 9 barcos aqui que eu fiz. Esse aqui é o mais antigo. É um dos barcos, hoje aqui na beira da lagoa, aqui, um dos mais velhos que eu fiz. O primeiro que eu fiz para Helena é esse aqui, o segundo aquele lá, tá? De Helena, pescador. Tá? E eles têm diferença entre um e outro? Tem, que aquele de lá é mais alto que esse aqui. Que esse aqui é o barco dele mais velho. Esse aqui deve ter mais ou menos 15 anos ou mais, esse barco aqui. Aí, mais uma obrazinha minha também, que é esse aqui. Bem antigo sim também. Esse azulzinho aqui, ó. Fiz na época com um rapaz. Ele que pediu assim, queria fazer um acabamento melhor nesse barco, mas preferiram assim. Ele ficou um barco muito alto, mas sem acabamento. Esse daí é o meuzinho, é o meu navegar, que é esse daí. Hoje eu tô com um probleminha no motor que não tá funcionando, tenho que levar ele para casa. Vou levar ele para mim dar uma garimbadazinha nele, dar outra montinha, limpar, consertar motor. Eu vim para Araruama com 11 anos de idade. Aí tinha um amigo meu que tinha um barquinho barquinho a remo.
Aí eu gostei, minha filha. Ah, quer saber de uma coisa? Vou fazer um barquinho pra mim. Aí acabei fazendo um barco. Já fiz barco, vendi barco, continuo fazendo barco. Eu gosto de fazer meu barco, as cavernas dele toda parafusada. Porque se você pegar, você vai ver. Tem muitos que faz no prego, e eu não gosto. Entendeu? Eu gosto de fazer parafusado. Onde é que você gasta mais? Qual que é a vantagem de fazer a parafusada? A segurança, eu acredito, dá melhor. As cavernas parafusadas. Porque você fazer um barco na caverna pregada, tudo quando você bota o motor, começa aquela trepidação. Todo motor, não existe. Qualquer motor que você botar dentro da embarcação, ele dá uma trepidada. Não tem nenhum. Pode perguntar a qualquer pessoa que tem barco, ele dá uma trepidada. Então aquilo ali, o barco trepidando, no prego, costuma afrouxando um pouco. Vai ficar bom, vai ficar legal, botando as cavernas novas, eu vou cavernar ele todinho. A única coisa que ele não quer, ele falou que não quer trocar, é o fundo. Ele falou que não vai mexer no fundo. Eu falei, é contigo mesmo. Mas até o fundo de barco que eu estou vendo aqui, minha filha, tá meio artigo. Mas assim, o barco nosso aqui hoje da Lagoa é que nem você está vendo, é que a gente faz no dia a dia aqui, que é o barco que a gente chama de fundo chato. Já o pessoal de São Pedro, as areias, a maioria estão usando agora de fazer um barco desde lá em fundo e vem ver. É que nem, por exemplo, eu estava com vontade de fazer, se eu fizer outro barco para mim, eu vou fazer com o estilo que a areia do lado está fazendo. Mas não em V, não é porque não é para mar. Porque o barco de mar já tem que ser mais já encalada, mais enviesada. Para a nossa lagoa não precisa tanto. Que nem as areias estão fazendo barco lá, tirando 2,5 das cavernas. E qual que é a vantagem de um Vzinho assim no barco? Desenvolve mais dentro da lagoa. Ele desenvolve. Hoje, graças a Deus, eu estou aposentado. Então, se você for legalizado direitinho, consegue. É pouco? É. Mas pode chover, ralampear, chegar no dia, tá lá certinho que você pode contar com aquilo. A pescaria, que nem, por exemplo, hoje ela te dá, mas ela pode levar 1 mês, 2 meses sem te dar R$1. Quando se venta no Nordeste aí, resolve soprar mesmo aí, meu filho, embarcação nenhuma entra aí dentro não, nego. Porque a marola, ela não dá tempo, ela vem uma atrás da outra, ela vem bolando uma atrás da outra. Tem época aí que no vendaval, dá mais de 1 metro de altura, quase 1,5 metro, quase 2 metros de altura aí. Ó. O pescador escolheu a data de parar o defeso da nossa lagoa, desse período aí, agosto, setembro, outubro, que é a época do mês do vento. Quando é a época da pescaria aí, em movimento, trabalhando aí, aquela correria, muita gente para baixo, para cima. E quando está um defeso, não. Parece que o lugar fica morto, parece que é igual aquela cidade de filme de faroeste, né? Ele fica meio deserto. Esse defeso ajuda bastante para dar um tempozinho para o peixe, né? Crescer. E ao mesmo tempo serve para o pescador preparar a embarcação, rede também de pesca, que rasga muito. O motor tá aqui embaixo? Virou o motor tudo não? Não. Ah, tá sem motor, né? O motor ali, botando aquele saco ali, tiramos ali. Fez uma adaptação acelerador. Eu passei um perrengue do meu barco, que eu vinha lá do Rebolo com o Nordeste, barco carregado de tainha. Ele abriu a lateral, ele bateu numa onda, ele abriu a lateral inteira. E começou a entrar água. Tivemos que dornar ele e botar outras embarcações para rebocar ele para a praia, para poder a gente fazer uma estopa nele, para poder a gente chegar até em casa. Fazer essa abertura maior aqui para jogar cola para dentro. Com uma camadazinha mais grossa de cola para dentro, não tem como trincar, rachar a linha, porque tem muita gente que vê uma linhazinha de rachado assim, vai ali, joga cola. Pensa que vai resolver o problema, mas não vai resolver. Aí o sol vai bater, aquela camadazinha fina vai trincar de novo, vai abrir de novo. Então tem que fazer sempre um raio. Ó, aqui já foi recolado, tá vendo? Foi um raio. Vê, não tem abertura da cola, tá vendo? É a família da pesca, né? Meu pai, meu avô, são 6 irmãos.
São 3 homens, 3 mulheres. E tudo pesca. Eu e meus irmãos, os outros 2 irmãos meus, nós pescamos. Eu fui trabalhar com um amigo meu, porque a gente precisava, e dali eu aprendi com ele de mexer em madeira, consertar barco, essas coisas assim. Aí depois ele saiu e deixou sozinho. Aí eu tinha que se virar nos 30, né? Aí foi onde que eu peguei mais a prática, mais ainda, e faço barco. Essa peça, a medida de largura é 15 centímetros de largura, com 7 de espessura, para fazer essa cava aqui. E no meio vai para 75, 76. Aí eu corto a madeira aí até com 1 metro sobrando, caso resolver na última hora de aumentar mais a altura do barco, corto com 1 metro e vou botando todas elas aqui com 1 metro, fora. Aí depois vem forrando as outras taubas do lado aqui. Esse barco, não costumado ficar por cima, ele fica numa base de 2 metros a 2,10 por cima de largura, né? E 1,40 por baixo. A popa ali, eu costumado botar de 1,10 por cima ou 1,20 de largura. Que é o idealzinho, se eu não gosto de popa estreita não. Se eu faço estreita, eu dou uma pedir para botar. Eu quase entrei uma porta da escola e saí pela outra, né? Acho que com 13 anos de idade. Minha vida toda eu peguei a época de remo, que era canoa, né? E na época não tinha barco a motor, não. E aí eu comecei a pescar de remo, pegava remada grande, longe. Aí pensa aquele pãozinho, café, que vai ser rápido. Aí remo, aí que sentava, pensava e remava. Aí cansava de novo. Não dava para conciliar a escola e a pesca? Naquela época não dava, não. Né? Se fosse hoje, cansaço, né? Era remo, né? Distância longe de remando, acho que não ia dar conta, não. Acho que eu ia dormir na aula. Graças a Deus, minhas 2 filhas gostam de estudar. Todas as 2 adoram. Pode fazer chuva que fosse. Eu falei, não vai não, tá chovendo. Ah, já dói comigo. Não, papai, vou, tem provas. Depois eu queria ser médica, assim, mais pra frente. E quando ele tá trabalhando assim, às vezes eu vou lá, ajudo ele. A maioria das coisas eu sei fazer, né? Às vezes até mesmo centrar o motor assim, botar as coisas, montar o motor mesmo. Quando tá só o motor puro, aí eu vou lá e ajudo ele a montar. Eu curto mais a parte da madeira. Quando tu comprar madeira, tu tem que deixar a madeira no sol, pra ela poder, tipo assim, ficar bem, e aí na hora de você poder entortar ela. Porque ela tem que fazer aquela curva, não vai ficar reta. Aqui foi onde eu falei, aqui na parte de baixo, é onde que tem que colocar, quando você compra as madeiras, tem que colocar no sol, para elas poderem entortar e você poder envergar na hora que você for fazer o barco. Aí depois que você montar ela todinha, você vai colocar as cavernas, que são essas daqui. Aí depois você vem com a parte do bordo. Depois do bordo, você vai com a parte do beck, que é a parte da frente. Aí depois você bota a parte do banco de trás, né, a parte toda de trás, e depois vem com a parte de baixo, que é o fundo. Aí depois do fundo você vai cavernando ele todinho, que é fechando o barco todo. Aí depois vem aqui na parte que você coloca o motor na frente. Aí no barco você pode colocar até 2 bancos. Mas no caso você bota um, mas se você quiser colocar 2 é até aqui atrás. Porque se você colocar aqui atrás não vai ter espaço para rede, pode acabar agarrando no banco. Eu já tive um barco já também. Quem fez foi meu pai e meu tio. Tipo assim, ele era bem grande, bem largo. Aparecia meu nome, que meu pai colocou, entendeu? Depois de um tempo assim, ele pegou e vendeu. Vendeu o barco. Você quer ter outro? Quero. Assim, um barco meu, assim, já é mais privacidade pra gente poder sair todo final de semana. Meu barco, ele teria que ser grande, largo. A cor dele ia ser vermelho e preto. Teria que ter rede dentro, né? Como meu pai, assim, ele faz assim, já é bem acostumado, ele demora 1 semana ou antes para fazer. Tem uma vez que ele demorou 4 dias para fazer um barco de 7 metros. Comecei desde os 9 anos de idade a pescar com meu pai. Aí depois foi indo, aí chegou nos 13 anos eu parei. Aí tô 2 anos sem pescar já. Por que você parou de pescar? Ah, sei lá. Não vi motivo pra parar, mas decido voltar, entendeu?
E meus amigos pescam também aqui, demais. Eu lembro de quando eu era pequeno, meu pai e meu tio, eles montaram a estrutura lá para começar a fazer um barco do zero. Aí eu vi eles lá fazendo e fiquei, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aqui? De madrugada, de noite, fazendo um barco, sabe? Aí depois que o barco ficou pronto, a gente foi pescar, foi fazer as coisas. Mas atualmente ele não tem barco, ele costuma pedir mais emprestado. Pai, eu vou vender esse celular, vou comprar uma rede de arrasto, vou começar a pescar, vou vender camarão e vou comprar um celular melhor. Aí ele falou, não, deixa isso quieto, depois você vê essa ideia de vender celular e comprar arrasto. Sendo que ele conseguiu um arrasto depois, a gente foi pescar, pescou até que bastante com o arrasto. Foi conseguiu um celular novo. Eu vejo mais como algo para lazer e para consumo próprio, sabe? O ato da pesca com camarão ou pesca de linha mesmo. Pegar um purçá e ir pra lagoa pescar com meus amigos. A gente tinha aquelas redezinhas pequenas, ficava pescando siri. Dava pra tia, pra mãe fazer um empadão, alguma coisa, um bobó. Eu curto bastante a ideia de um barco, ter um barcozinho a motor pra ir ver os lugares também, sabe? Eu conheço mais a região da Praia de Siqueira. Aqui a gente está no coração da Praia de Siqueira, onde faz a pesagem do camarão. O pessoal costuma sair a pescar às 18 e 7h30, 20 horas fica aqui aberto. Fazer a pesagem para vender o camarão também. E um pouco aqui para trás vai ter a bandeira preta que vai sinalizar algo que é evidente para todo morador da Praia de Siqueira e todo mundo de Cabo Frio. A atual situação da lagoa. As minhas memórias da lagoa já é as memórias atuais, sabe? Da lagoa com um estado não tão legal, sabe? Por conta do esgoto na orla. Que a lagoa funciona como se fosse uma bacia. Que onde tem a correnteza que passa por cima, acaba limpando o esgoto e a parte de baixo da bacia, a correnteza não passa e o esgoto fica ali parado. Dá pra entrar ali na ponta do canal, que ali ainda pega um pouco de correnteza. Dependendo da maré, se tiver alta ou baixa, fica mais de boa para entrar. Meu pai ensinou uma vez que se a água estiver vindo da direita para a esquerda, em direção à lagoa, é porque tá enchendo. Se tá vindo da esquerda para a direita, em direção ao mar, é porque tá vazando e a água tá ficando mais suja. E se estiver um pouco parando, ou tá parando para encher ou tá parando para vazar. Quem sabe um pouco ali na pressa de querer pescar, mas sempre me ensinaram, sempre passaram os conhecimentos para mim. No começo que a escola aqui na frente foi fundada, eles tinham atividade de vir pescar na lagoa, sabe? Era uma aula que o professor vinha com o barco com os alunos e ensinava a arte de pesca mesmo. Essa atividade foi cortada, mas a gente estava na reunião do clube de jornal, cada um estava pesquisando uma solução, algo que pudesse ajudar a lagoa, sabe? Mudar o estado dela. Aí do jornal a gente criou o Ciabim, que é uma lixeira oceânica que vai limpar realmente a lagoa através de uma bomba que ela vai puxar a água de um balde, vai puxar e vai jogar em outro recipiente, que vai ter uma caixa de gordura que vai fazer a separação do óleo, do detergente e da água. E aí a água suja que tá aqui vai subir com a ajuda da bomba, né? Nossa, os moradores aceitaram, eles ficaram muito animados, aceitaram o SUP, tipo, ficaram muito pra dentro mesmo, de vamos fazer acontecer mesmo, sabe? Vocês depois vão ter esse parâmetro de quantos metros quadrados cada protótipo desse vai fazer a operação de limpeza, né? Sim. E até por isso que a gente está buscando, tipo, as parcerias e para fazer isso eficaz. Bota um mais potente, bota um que aguenta mais, um que... Tem essas bombonas de 200 litros, né? Que pode ser uma bombona. Muito me alegra ver vocês jovens empenhados nisso. Porque eu já estou há muito tempo em busca de ver essa lagoa novamente produzindo, trazendo alegria, trazendo turista. Eu, quando era pequeno, arrastava o pé, o camarão brotava, a gente via e ia lá com garfo e pegava.
E isso faz o quê? Faz 50 anos. Então eu estou aproximadamente 50 anos querendo ver essa lagoa voltar ao que ela era antes. Tenho 6 gerações na pesca, desde o meu tataravô até meu filho no dia de hoje. Nós só pescamos camarão daqui do canal para lá, é onde a água está totalmente limpa. Se você chegar do lado de lá, você vai ver o fundo da lagoa, que é uma enseada que a água não corre. Aí ele vai só acumulando lixo. Faço parte de 4 projetos de educação ambiental aqui na cidade. Você imagina um cardume de peixe aqui, você lá do outro lado e eu não consegui te ver? Era o que eu cheguei a ver aqui. A gente olhava para o outro lado e não via o companheiro. Porque a eira de peixe era enorme, aquele cardume enorme de tainha. Aí na festa do padroeiro aqui, a gente tirava a ova da tainha, colocava no sol, fazia aquela ova seca, hidratada, né? Desidratava toda e comia aquela ova seca, igual camarão seco, igual a carne seca. Eu gostaria de voltar a viver isso. Você sabe que o camarão tem um ciclo dele de reprodução, né? Ele se reproduz dentro da lagoa, volta a ser adulto e vai fazer o ciclo natural dele, que é na lua nova e na lua cheia. Quando ele está vermelho, ele já está dizendo que ele já está ovado. Então é uma pesca muito interessante. Se Maomé não vai à montanha, diz o ditado que a montanha vai a Maomé, certo? Aí eu quero fazer esse protótipozinho aqui dentro de uma maleta. E eu vou nas escolas. E com isso eu vou inserir a pesca artesanal na vida desses novos alunos, entendeu? O estado da lagoa, tipo, atrai muitas coisas. Atrai turistas, que vai gerar, tipo, economia, vai gerar renda do pessoal da comunidade mesmo, dos quiosques, que vai dar atratividade, o pôr do sol que é maravilhoso aqui. Sendo que atualmente a visão que o pessoal dentro da lagoa é a lagoa do esgoto. E aí o pessoal acaba não vindo para cá por conta disso. Hoje eu me encontro como presidente da associação, mas trabalhamos desde a fundação dela para ajudar o pescador mesmo. A gente viu que a gente estava sem voz a buscar bens para a comunidade, não só pela nossa comunidade. A gente não briga só pela nossa comunidade. A gente briga em geral pela Lagoa de Araruama. E desde quando fundamos a associação, a gente começou a trazer o benefício. Começamos a trazer a carteira para o pescador. O pescador em 2001. Em 2001 ele teve o seu primeiro RG, da RGP, né, que é da carteira de pesca, que é o mapa. Então, desde ali, ele começou a ter o seu benefício, começou a pagar seu INSS, porque não tinha, você não pagava, porque você não tinha a carteira. Todo mundo recebe o seguro-defesa direitinho porque é da carteira. Desde o momento que nós fundamos a associação, a gente conseguiu fazer muita coisa aqui. A gente hoje aqui tem pescadores que trabalham com turismo aqui. Nós queremos botar a nossa categoria de embarcação nossa, que ela possa fazer as duas coisas. O pescador ele quer botar no barco dele, que ele possa pescar e ele possa também ser condutor também de turismo. Mas só que as nossas embarcações tem que ser mudadas. Tem reto aí, fechamento, pra mim, que eu vou subir, tá? Vai ter um leve balanço aí, mas fica tranquilo, tá? Você tem uma embarcação só dessa aqui, é só você adaptar, entendeu? Para fazer o turismo. Um mínimo de tamanho, entendeu? Um barco desse aqui hoje deve ter uns 7,20 metros, mais ou menos. 7,15 metros. Então um barco até 6,80 metros, 6,50 metros, ele faz um turismo, entendeu? Ele consegue fazer, tendo os bancos, tendo o colete, tendo a boia, o kit de salvatagem daqui, entendeu? Você pega uma lancha, ou um jet ski, ou uma motonauta, o que for, você não aproveita o perfil. Se você trazer uma embarcação dessa grande, daí para cá, quantos pescadores que vai deixar de fazer o turismo? Quantas pessoas que você vai deixar de alimentar aqui, da área? Aí você vira um comércio mesmo, entendeu? Um comércio mesmo.
É isso que a gente não queria. A gente queria fazer algo comunitário, levar poucas pessoas, ter esse sossego, ter a paz, a tranquilidade e o local para você se sentir leve. Você comer um peixe na beira da praia, viver o que a gente vivia caiçara, entendeu? Caiçara do lugar. Eu acho que é isso que é importante. E outra, lugares aqui você não vê em qualquer lugar, porque é nativo daqui. Os cactos daqui, a vegetação, as praias, cada história de cada local. Pesco desde os 9, 10, mas tem outras profissões também. Sou eletromecânico também. Meu avô, foi sempre criado aqui, nasceu aqui nessa região, ele sempre dizia muito pra gente que existia essa variação e sempre ensinava a gente para poder estudar. E ele não tinha tanto estudo, era analfabeto. E ele sempre falava, ó, busca estudo que isso daqui é muito incerto. Aí a turma, pô, por que vocês querem ser pescador? Mas eles não sabem, esse contato com a natureza é uma terapia junto com uma profissão. Às vezes você tá num dia que nada deu certo no dia passado. Aí você bota uma rede, tem que acordar no dia seguinte cedo para você ir lá tirá-la. Aí você já acorda, aquele solzão já nascendo, você vendo a transformação climática, tudo, o mundo começando a acordar junto com você, sabe? Eu sinto, tipo assim, uma paz quando eu entro dentro dela. Uma paz bem boa, assim. Quando você bota o pé dentro d'água, a sensação é outra coisa, você esquece. Você esquece de tudo. Eu gosto de curtir a vibe da lagoa, eu acho muito maneiro. Esse vento, a marola batendo na borda do barco, eu acho muito maneiro isso. Eu quero dar do bom e do melhor pro meu filho. Ensinar ele tudo que meu pai me ensinou. Eu quero que ele seja um menino muito feliz. Antigamente, eu, criança, devia ter uns 9, 8, 7 anos, a gente entrava dentro de uma canoa dessa aqui e ia pra ali. Era um prazer de estar, sabe? Porque não tinha muito essa de internet, essas coisas assim. Eu acho que isso que falta pras crianças, entendeu? Então o futuro começa assim. Quem conhece lá? A gente vai ver sempre o tempo. O tempo tá ruim, procura logo o lugar de embate, que a gente chama de embate. Fora da pressão do vento. Entendeu?